Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém e colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas estas tentações, o diabo o deixou até uma ocasião oportuna. Irmãos, hoje, na hora do almoço, a minha esposa me abraçou, me deu um beijo e disse assim: hoje é o nosso dia. Eu falei, nosso dia, pensei, aí eu lembrei. Há 36 anos atrás, nós estávamos iniciando uma caminhada de amor. Foi o início do nosso namoro. E ela me poupou de perguntar que dia que é hoje, né? Que de repente poderia ser que eu não estava lembrando. Gentilmente já disse, hoje é o nosso dia. Interessante isso. A nossa vida é feita de escolhas e de caminhos. E o nosso desafio é fazer a escolha certa e seguir naquela escolha que nós fizemos no passado. Eu posso dizer, apesar das lutas, dos desafios, das fragilidades, das batalhas, como qualquer casal cristão, posso dizer que esse caminho que nós estamos seguindo é um caminho que foi determinado pelo Espírito Santo. Por isso que nós chegamos até aqui. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. E eu queria nesta noite compartilhar com vocês sobre esses caminhos do Espírito Santo. E o meu coração se voltou para esse texto tão singular e tão extraordinário, porque ele é um dos textos que melhor define os caminhos do Espírito Santo. A primeira informação que nós temos no texto é que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Esse enchimento aconteceu no seu batismo. Se você olhar lá na nossa playlist dos 10 dias de consagração, no 4º dia há uma mensagem sobre o batismo de Jesus, em que Jesus viveu uma experiência de enchimento do Espírito, que passou pelo arrependimento, passou pela oração, passou por uma experiência pessoal, passou por uma capacitação do Espírito Santo. E agora esse Jesus que lá no batismo se enchera do Espírito Santo, diz-nos o evangelista Lucas, que ele começa a seguir os caminhos do Espírito Santo. Essa é uma grande questão. O que nós buscamos? Um enchimento do Espírito, uma visitação do Espírito, ou nós estamos efetivamente comprometidos com uma caminhada contínua nos caminhos do Espírito Santo. Então, nessa noite, o Evangelho nos convida a olhar para Jesus, e em olhando para Jesus nós vamos perceber que em todo o tempo da sua jornada, ele seguiu os caminhos do Espírito Santo. Qual o primeiro caminho? O primeiro caminho está aí no verso de número 1. Diz o texto que Jesus, cheio do Espírito Santo, após o seu batismo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo. O caminho do Espírito Santo é o caminho da submissão. O mesmo Jesus que enchera, o mesmo Espírito que enchera Jesus, é o mesmo Espírito agora que leva o Senhor Jesus.
E toda a vida de Jesus foi uma vida de permanente apego ao Espírito Santo. Muitos querem a residência do Espírito Santo, mas não querem a presidência do Espírito Santo. Muitos querem uma visitação do Espírito Santo, mas não querem uma experiência contínua de submissão ao Espírito Santo. Muitos estão querendo o fluir do Espírito Santo, mas não querem a palavra do Espírito, a autoridade do Espírito, a missão do Espírito, a orientação do Espírito Santo. E aqui nós, então, aprendemos com o Senhor Jesus, que o caminho do Espírito Santo será sempre para nós um caminho de rejeição da nossa vontade pessoal, e um caminho de submissão completa à vontade do Espírito Santo. Vontade esta que se manifesta na sua palavra, no testemunho que Ele dá na intimidade do nosso coração e através das circunstâncias. Segundo lugar, o caminho do Espírito Santo é também o caminho da provação. O texto diz de forma muito clara que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para onde? Para o deserto. O GPS do Espírito Santo não levou Jesus para as praias do Caribe ou para os Alpes suíços, mas para o deserto. E Jesus tinha consciência daquilo que estava acontecendo. Alguns aspectos chamam a nossa atenção nesse movimento do Espírito Santo na vida de Jesus, levando para o deserto. Primeiro, não foi uma coincidência. Isto fez parte do propósito específico do Espírito Santo. Diz-nos o texto de Marcos que Jesus foi impelido pelo Espírito Santo para o deserto. Outra coisa muito importante, Jesus não resistiu em nenhum momento a esse levar que o Espírito Santo fez dele para o deserto. Outro aspecto, Jesus tinha a certeza absoluta que o deserto seria para ele um lugar de profunda provação, profundo sofrimento. Pastor Ricardo Barbosa, no seu livro O Caminho do Coração, nos fala dessa singularidade do deserto, como lugar em que o Espírito Santo nos leva, o lugar da provação, o caminho da provação, onde nós entramos e nos aquietamos, e estamos sem as influências das experiências religiosas, ou dos pressupostos religiosos, ou do nosso ajuntamento como comunidade. Estamos sozinhos, estamos solitários, estamos em silêncio, estamos sem influência externa, estamos diante de Deus, sem máscara, com o nosso coração livre, e a única coisa que nós temos na hora da provação é o Senhor, é a sua presença, é a sua comunhão, é a sua intimidade. E é nesse lugar de deserto que muitas vezes o Espírito Santo nos coloca, lugar de provação, como colocou Jesus. É nesse lugar que o Espírito Santo trabalha no nosso coração, transforma a nossa vida, restaura a nossa vida e nos leva para o centro da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Então, aprendamos com o Senhor Jesus. O caminho do Espírito Santo será sempre o caminho do deserto, o caminho da provação. E o resultado da passagem no deserto, da nossa passagem pelo deserto, será amadurecimento, crescimento, comprometimento, cura, restauração, unção, envolvimento missionário. E o Senhor nos usará a partir do deserto para a sua honra e para a sua glória. Terceiro lugar, o caminho do Espírito Santo é também o caminho da tentação. Verso de número 2, diz que no deserto, durante 40 dias, Jesus foi tentado pelo diabo.
E ele não comeu nada durante esses dias, e no final desses dias ele teve fome. Alguns aspectos que nós devemos destacar aqui em relação a esse verso 2. A tentação se deu no deserto, no lugar da provação. Bem-vindo à vida com o Espírito Santo. No caminho do Espírito Santo, nós não somos só provados, nós também somos tentados. Segundo aspecto, essa experiência de Jesus ali no deserto, da tentação, ela foi extensa e intensa. 40 dias, às vezes nós lemos aqui essa leitura rápida, alguns versículos, achamos que a tentação aconteceu ali no final dos 40 dias, não, Jesus intensamente, durante todo esse tempo, ele foi tentado. Outro aspecto, que fica claro aqui, a tentação não se originou no Espírito Santo, ela se originou no próprio diabo, o texto diz isso claramente. E mais ainda, essa tentação, ela foi potencializada, porque Jesus havia decidido se abster de alimentar. Então, meus irmãos, muitas vezes, muitos cristãos estão em busca de um êxtase espiritual, uma grande visitação do Espírito Santo, uma manifestação de milagres, uma manifestação do poder do Espírito Santo, muito choro, muita visitação, muitas luzes, muito movimento, muito quebrantamento, muito testemunho. Mas na verdade, muitas vezes, nós nos esquecemos que o GPS do Espírito Santo nos leva para o deserto e nos leva exatamente para o enfrentamento da tentação. Porque quando nós estamos no deserto, lugar de provação e lugar de tentação, nós então temos que enfrentar 3 coisas que são muito difíceis para nós: o silêncio, a despreocupação com o tempo e a ausência completa de alimentos. Não é fácil enfrentar o silêncio, a despreocupação com o tempo e a ausência de alimentos. Richard Foster diz que na sociedade contemporânea que nós vivemos, o diabo se especializou em ruído, pressa e multidões. Se ele conseguir fazer com que nós estejamos ocupados com grandes coisas e com muito movimento, se ele fizer com que o nosso coração esteja conectado no barulho, na pressa e na comida, ele se dará por satisfeito. Mas aqui nós aprendemos que o caminho do Espírito Santo, na verdade, é o caminho para nos conduzir ao enfrentamento no deserto, no lugar da provação, ao enfrentamento das forças demoníacas que vêm para nos roubar, matar e destruir. Quarto lugar, nós aprendemos aqui, irmãos, que o caminho do Espírito Santo, e essa é a grande mensagem desse texto, é o caminho do coração. Isso está nos versos de número 3 até o verso de número 12. Precisamos aqui fazer uma explicação. O grande propósito do Espírito Santo, ao levar Lucas a fazer esse registro, um registro de um fato que ele não viu e ninguém viu, apenas Jesus e o diabo participaram desta cena, ao fazer esse registro do que esteve ali no coração do Senhor Jesus. Na verdade, o Espírito Santo estava usou Lucas para levar-nos à percepção, ao discernimento do que está no nosso coração. Então, na tentação de Jesus, nós temos um descortinar, uma revelação ampla e completa do coração de Jesus.
E ao olharmos para o coração de Jesus, nós olhamos também para o nosso coração e vamos perguntar o que efetivamente está no nosso coração. Quem está ocupando o trono do nosso coração? Quem é mais relevante e importante no nosso coração? Quais são os ídolos que estão se levantando dentro do nosso coração e que estão atrapalhando a nossa relação com Deus? E aqui, irmãos, penetrando um pouco mais na tentação em si, mas buscando olhar para o coração de Jesus e para o nosso coração, nós vamos encontrar alguns contrastes muito fortes. Primeiro contraste, a identidade e a aprovação. Verso de número 3, o diabo faz um questionamento ao Senhor Jesus: se és o Filho de Deus. Interessante que o diabo não foi nem um pouco criativo, estava usando a estratégia que ele sempre usou, que é questionar, confrontar aquilo que Deus revela como verdade absoluta. Esse se de Satanás, na verdade, foi uma tentativa de negar aquilo que não podia ser negado. Jesus é o Filho eterno de Deus, mas ele pergunta se Jesus é o Filho de Deus. Então, meus irmãos, o diabo está entrando numa área de muita sensibilidade. Qual era a identidade de Jesus? Ele está questionando a identidade de Jesus. Trazendo isso para nós, a nossa identidade é muito importante. E por trás do discernimento da nossa identidade, existe o nosso desejo de aprovação. Nós queremos ser reconhecidos, valorizados, amados, honrados, elogiados. Nós queremos ter a nossa identidade pontuada, acolhida e respeitada. Qual é o risco que nós corremos? O risco que nós corremos é de deixar que o inimigo penetre no nosso coração sorrateiramente, e nessa construção da nossa identidade, permitirmos que estabeleça um ídolo no nosso coração, o ídolo da aprovação, em que nós passamos a desejar a aprovação dos outros e a não nos satisfazer naquilo que é essencial. O que é essencial? Nós também somos filhos de Deus. Nós temos a paternidade de Deus, nós pertencemos à família de Deus, nós temos a herança de Deus, nós temos a comunhão do povo de Deus, nós temos a missão do povo de Deus, nós somos os eleitos de Deus, e isso é o que importa na nossa caminhada. Então nós aprendemos com o Senhor Jesus que o caminho do Espírito Santo é o caminho do discernimento da nossa identidade, o caminho da compreensão que a aprovação divina é muito mais importante do que a aprovação ou a desaprovação humana. Segundo aspecto da tentação, depois de lançar dúvidas sobre se Jesus era ou não era o Filho de Deus, o diabo diz assim: manda esta pedra transformar-se em pão. Aqui está também um contraste interessante, o contraste entre a provisão que vem do Pai e o conforto que nós muitas vezes queremos. O diabo levou Jesus a conectar o seu coração com uma necessidade que é básica para todos nós. Graças a Deus, eu louvo a Deus, nunca vivi uma experiência de fome. Em todos os anos da minha vida, sempre tive o que comer. E a alimentação é resultado do amor de Deus, de uma estratégia de Deus, que Ele usa os elementos naturais da produção,
ou até mesmo de uma forma miraculosa, como ele faz com algumas pessoas, ou como ele fez com o povo no deserto. Então a alimentação faz parte da manifestação da graça de Deus sobre nossas vidas, e não há nenhum problema nisso. O problema é que nós corremos o risco de sairmos daquilo que é básico, daquilo que é essencial, para aquilo que é supérfluo e que pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Então, pão aqui não representa apenas alimento, representa também bem-estar e conforto. E esse bem-estar e conforto, muitas vezes, ocupando o nosso coração, a nossa atenção, e trazendo ao nosso coração como um elemento prioritário, pode nos afastar do propósito de Deus, da vontade de Deus, do desígnio de Deus. Então, aquele carro que você tem na garagem, né? Um carro maravilhoso, um carro lindo, um carro caro, o carro dos seus sonhos, ele está estacionado na sua garagem e você se sente feliz por isso. Mas se ele estiver estacionado no seu coração também, se ele passar a ter um lugar mais importante do que o lugar de Deus, isso significa que você está seguindo a insinuação satânica e não está compreendendo o propósito de Deus para a sua vida. E Jesus então responde de forma muito incisiva e muito forte para Satanás. Verso de número 4, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então o diabo tenta nos levar à ignorância de que o homem precisa do essencial. E esse essencial é mais importante do que qualquer outra experiência de vida que nós venhamos ter. É muito melhor ter o pão de Deus com independência do que ter muita coisa e termos o coração desconectado com o Senhor. Terceiro lugar, verso de número 5 até o verso de número 8. Aqui diz-nos o texto que há um contraste entre a glória humana e a glória de Deus. O diabo proporcionou a Jesus, e está muito claro no texto, uma visão muito singular da glória humana. E essa visão, segundo o verso de número 5, está expresso nessa diversidade dos reinos do mundo. O diabo leva Jesus para um lugar mais alto. Olha que interessante. O diabo sempre quer nos levar a um lugar alto, a um lugar extraordinário, a um lugar que aparentemente é singular. E ele mostra, diz o evangelista Lucas, ele mostra ali no relance todos os reinos do mundo. E não há nenhuma questão ruim no fato desses reinos serem estabelecidos, serem criados, porque as relações humanas, elas envolvem esses reinos. E assim o diabo mostra esses reinos para Jesus. Mas aí ele promete dar a Jesus aquilo que ele não possuía. Eu te darei toda a autoridade sobre todos os reinos do mundo, porque eles foram dados a mim, eles pertencem a mim, e eu darei a você, se você prostrado me adorar. O diabo oferece a Jesus o que ele não tinha, e requer de Jesus aquilo que Jesus não podia dar. Interessante, meus irmãos, essa estratégia do diabo, e Jesus responde de uma forma categórica no verso número 8. Está escrito, adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Então nós aprendemos aqui com Jesus, que o caminho do Espírito Santo é o caminho da negação da glória humana, e é o caminho do reconhecimento da glória de Deus, porque a glória humana traz condenação, traz prisão, e a glória de Deus traz libertação. Por último, aprendemos aqui mais um aspecto interessante nessa tentação de Jesus no deserto. Verso de número 9 até o verso
de número 11. Mais uma vez, o diabo se vale da mesma estratégia anterior. E aqui nós vemos um contraste entre aquilo que é espetáculo e aquilo que é segurança. O diabo foi profundamente metódico na sua tentativa de desestabilizar o Senhor Jesus. Primeiro, levou Jesus para um cenário religioso singular, a cidade de Jerusalém, o alto do templo. Segundo, insistiu em colocar no coração de Jesus dúvidas sobre a sua identidade. Mais uma vez ele diz: se és filho de Deus, joga-te daqui abaixo. Terceiro lugar, ele usou a palavra de Deus para levar Jesus a uma posição de confronto ao próprio Deus. Ele usa o Salmo de número 91, dizendo que se Jesus se deixasse cair ali do pináculo do templo, os anjos dariam ordem a ele, e os anjos o protegeriam, os anjos o salvariam, e os anjos o impediriam de que ele tropeçasse. Mas Jesus, sendo a palavra encarnada, com toda a autoridade, com todo o poder, imediatamente usou a sua palavra dizendo: dito está, não ponha à prova o Senhor Deus, não ponha à prova o Senhor Deus. Irmãos, esse espetáculo inspirado pelo diabo nos leva à entronização de um ídolo perigoso no nosso coração, que é a segurança divorciada dos desígnios de Deus. Então nós aprendemos aqui com Jesus que o caminho do Espírito Santo é um caminho que não desconsidera a nossa segurança, segurança física, segurança pessoal, todos os níveis de segurança, mas nós aprendemos que, na verdade, a maior segurança que nós temos é da companhia de Deus, porque Jesus está conosco e Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O texto termina dizendo que Jesus, depois de todas essas tentações, o diabo o deixou e buscou uma ocasião oportuna para encontrá-lo novamente. A pergunta que nós fazemos ao texto é: como o diabo luta contra nós? E algumas coisas nós aprendemos aqui nesse texto. Primeiro, ele toma a iniciativa de nos confrontar. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso redor, procurando alguém para devorar. Ele toma a iniciativa. Segundo lugar, ele está de olho nas nossas circunstâncias mais frágeis, aquelas áreas mais frágeis da nossa existência. Terceiro lugar, ele toca nos pontos mais sensíveis do nosso coração, que ele sabe que é aí que nós podemos fraquejar. E por fim, ele é especialista em usar as Escrituras de forma distorcida, como aqui ele fez. E a pergunta final que nós fazemos é: como nós podemos vencer o diabo? Como nós podemos vencer o diabo? E nós o vencemos seguindo o caminho ou os caminhos do Espírito Santo. O caminho da submissão à palavra do Espírito Santo, à Escritura Sagrada. O caminho do discernimento, que as provações que o Espírito Santo permite que nós passamos, são na verdade instrumentos para moldar o nosso coração. O caminho da tentação, onde nós discernimos pela palavra do Espírito Santo, que elas vêm para nos fortalecer, para nos testar, para nos colocar em condições de enfrentar vitoriosamente todos os desafios da nossa existência. E o caminho do coração, onde nós discernimos que através desse trabalhar do Espírito Santo no nosso coração, nas horas de deserto, nas horas de tentação, nós somos transformados, nós somos curados, nós somos restaurados e nós somos levados a uma vida que agrada e glorifica ao Senhor. Mas não só isso, nós aprendemos aqui que é através de Jesus
que nós também vencemos a Satanás. O apóstolo Paulo faz essa relação de uma forma muito clara. Da mesma forma que no jardim do Éden, Satanás prevaleceu sobre Adão e o levou à queda, o levou ao pecado, o levou à rebelião contra Deus, o levou à morte física, o levou à morte espiritual e à morte eterna. Da mesma maneira, agora em Cristo Jesus, o Cristo que vence o diabo no deserto, em Cristo Jesus, nós somos, nesse segundo Adão, levados à vitória. Vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte física, a morte espiritual, a morte eterna, vitória sobre a tentação, vitória sobre a provação, vitória sobre todos os desafios da nossa existência. Pois como diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, graças porém a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em vitória, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então que Deus nos abençoe, e que nós sejamos levados, irmãos, a essa experiência de uma vitória poderosa contra as hostes malignas, através do caminho do Espírito Santo e através da inspiração que nós temos em Cristo Jesus.